Olá, aqui é o professor Samuel e vamos dar continuidade ao nosso estudo de trigonometria. Então, relembrando as principais razões trigonométricas, nós vamos sempre estar baseado no nosso estudo nessa tabela dos ângulos de 30, 45 e 60 graus e seus respectivos seno, cosseno e tangente. Então, esses resultados têm que estar guardados em mente para que eu possa desenvolver as atividades envolvendo o ciclo trigonométrico. Então, lembrando, seno de 30 graus é uma razão trigonométrica. O que é uma razão? É uma fração. Então, seno de 30 vai ser meio. Seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. E tangente de 60 graus, raiz de 3. Então, essa é uma tabela que simplifica esses 9 resultados. Ele é fundamental que nós temos guardado esses resultados para que eu possa desenvolver e montar o ciclo trigonométrico. Então, aqui nós temos uma circunferência plotada em cima dos eixos coordenados. Então, eixos coordenados, aqui é o eixo X, e aqui em cima eu tenho o eixo Y. Aqui, por padrão, nós vamos trabalhar com uma distância da origem até o encontro da circunferência com o eixo X com a distância de raio 1. Então, essa circunferência vai ter raio 1, então eu vou ter alguns pontos importantes, que vai ser onde que encontra a circunferência com os eixos, que eu tenho que marcar para que eu possa entender melhor os resultados. Então, este ponto, como a distância daqui a aqui é 1, então meu valor de x aqui vai ser 1. E como esse ponto não tem altura, o y vai ser 0. Então, x1, y0. Se eu dar aqui essa volta até chegar nesse ponto aqui, aqui eu vou ter um valor de y, como o raio é 1, vai ter uma altura 1 para y, só que meu x ele vale 0. Então, 0 e 1. Continuando, eu vou ter outro ponto aqui, que agora estou no lado negativo do x, então meu valor de x vai ser negativo, menos 1 e 0. E quando eu chegar aqui nesse último ponto, eu vou ter uma altura negativa, então eu vou ter x0 e y menos 1. Esses são os pontos de virada que eu tenho que saber de extrema importância. Agora, completando aqui, quando nós falamos de ciclo trigonométrico, ou circunferência, ou círculo, tanto faz o termo que eu for utilizar, eu estou colocando uma circunferência para que eu possa trabalhar com ângulos e conseguir chegar em resultados de seno, cosseno e tangente, a princípio, de valores maiores que 90 graus. Porque eu até coloquei a tabelinha aqui dos valores que eu falei que é importantes, que eu sei o seno de 30, de 45, de 60, o cosseno e o tangente. Eles vão ser a referência aí das medidas que nós vamos trabalhar. Então, aqui, se eu for colocar as medidas desse ângulo, eu tenho que aqui é 30 graus e aqui vai ser 60 graus. Entre eles aqui, eu vou ter no meio aqui 45 graus. E como eu estou em cima de um círculo, se eu continuar dando voltas, eu vou chegar aqui nesse ângulo que forma exatamente um L entre os eixos, que é o ângulo conhecido de 90 graus. Então, lá em cima tem um ângulo de 90 graus. Se eu continuar a caminhar aqui, eu vou ter a semicircunferência. Então, aqui nesse ponto de virada vai ser 180. E aqui embaixo eu vou ter 270 graus. Nós estamos trabalhando primeiramente com os ângulos em graus, mas nós também vamos trabalhar com ângulos em radiano. Mas para entender o conceito, primeiro nós estamos trabalhando com isso aqui. Para que serve isso? Que como eu falo aqui de razões trigonométricas, esses valores são medidas
que vamos colocar medidas da origem até no máximo 1 e da origem até o máximo 1 para com os valores de y. Então, o eixo x ele vai estar associado ao cálculo de cosseno. E o eixo y ele vai estar associado ao cálculo de seno. Então, quando eu quiser calcular cosseno, eu vou estar vendo medidas da origem até os seus extremos, que no máximo eu vou ter um valor 1, e no mínimo eu vou ter um valor de menos 1. E quando eu estiver calculando seno, eu vou estar vendo sobre o eixo y, medidas de máximo 1 e de mínimo menos 1. Por isso que eu marquei esses pontos aqui importantes. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o seno de 30 graus, ele eu sei que vale meio. Mas no ciclo trigonométrico, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu for calcular o seno de 30, vai ser uma medida no eixo y. Então, daqui, vou pontilhar. Então, da origem até esse valor aqui, essa medida aqui vai valer meio. Então, se eu quero o seno de 30, eu vou medir no eixo y, então vale meio. Ah, mas se eu quisesse saber o cosseno de 30 graus. Então, cosseno de 30 graus. Que eu sei pela tabelinha que ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, essa medida vai ser o quê? Eu vou descer até o eixo x. Então, a distância da origem até esse ponto de intersecção vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, o que nós estamos falando? Nós falamos de medidas sobre o eixo a partir do ponto do ângulo que eu estou calculando. Então, esses valores são conhecidos, mas para que vai servir o ciclo trigonométrico? Eu falei que é para achar medidas de ângulos maiores que 90 e os próprios ângulos de virada. Então, por exemplo, aqui, se eu for continuar aqui, achei de 30. Eu quisesse saber quanto que é o seno de 90 graus. Então, o seno de 90 vai ser um valor que não tem nessa tabela, mas eu vou começar a usar o ciclo trigonométrico e vou analisar o ponto que eu marquei aqui no início. Quando eu quiser algum ponto de virada, algum ângulo no ponto de virada, que é 0 graus, 90, 180 e 270, eu vou olhar esses pontos aqui, ó. Lembra que eu falei que aqui vale x0 e aqui vale y1? Então, quando eu estou falando de seno, eu vou olhar para o valor do y. Então, seno de 90 graus vai ser o valor de y nesse ponto. Então, seno de 90 vai ser 1. Então, basta olhar aqui. Ah, por exemplo, então, se eu quisesse saber o cosseno de 90. Cosseno de 90, então, eu vou olhar para esse ponto aqui no valor de x, porque cosseno é associado a x. Então, cosseno de 90 vai ser o valor 0. Então, cosseno de 90, 0. Ah, se eu quisesse saber, então, seno de 180. Então, vou lá no 180 e vou verificar o valor de y. Então, aqui o valor de y é o quê? 0. Então, seno de 180 vai ser 0. Então, alguns exemplos de como utilizar o círculo trigonométrico. Sim, mas se eu quisesse valores que não são os de virada e são em outra posição no círculo trigonométrico. Nosso estudo vai ser baseado em valores que eu consigo utilizar esses números aqui. Então, não vai ser todos os ângulos aqui. Vai ser alguns ângulos. Então, por exemplo, eu tenho aqui 90. Se eu andar 30 graus para frente, eu vou ter o ângulo de 120 graus. Então, vamos estudar o cálculo de seno e cosseno, por exemplo, de 120. Então, se eu quiser calcular, por exemplo,
o seno de 120, eu vou ver que quando eu falo de seno, eu estou indo para o eixo Y. E vou basear na medida do ângulo que está na mesma direção. Por quê? Porque eu estou falando da medida, a medida do seno desse cara vai ser o mesmo do seno desse. Então, o seno de 120, ele vai ser a mesma medida do seno de 60. Então, seno de 120 vai ser a mesma coisa que seno de 60. Então, portanto, eu vou olhar minha tabelinha. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu vou na direção do ângulo nesse primeiro espaço aqui, que nós chamamos de quadrante. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, no sentido anti-horário. Ok? Ah, mas se eu quisesse saber qual que é o cosseno de 120? Certo. Cosseno de 120, aí eu vou descer para o eixo X. Ele vai ser baseado, como está na mesma direção o ângulo aqui do 120 e 60, vai ser baseado no cosseno de 60. Mas, porém, quando eu desci para o eixo X, os valores nesse lado aqui são negativos. Então, o que eu vou fazer? O cosseno de 60, por estar no lado, o cosseno de 60, ele é um valor positivo, só que o cosseno de 120, por estar no lado do eixo negativo, eu vou colocar menos, e ele é baseado no cosseno de 60. Então, cosseno de 60. Então, cosseno de 120 vai ser menos meio. Então, aqui alguns exemplos de como estar utilizando o ciclo trigonométrico para calcular seno e cosseno nos pontos de virada e de alguns valores maiores que 90 e assim por diante. Então, os valores que eu vou ter aqui, que nós vamos conseguir calcular, é do 120, aqui do 150, aqui do 180, depois do 210, 240, 270, 300 graus e 330 graus. Tudo fazendo comparação com essas medidas conhecidas de 30, 45 e 60. Qualquer valor que eu quiser calcular, eu vou ver o que comparar com esses três aqui e verificar se eu estou no lado positivo ou lado negativo.